Fazia tempo que eu não gravava uns vídeos desse aí, né? Tô com uma... Não tava querendo gastar muito tempo, né, com esse negócio de ficar publicando vídeo, né? Apesar de que eu não costumo editar, mas depois da viagem para a França eu passei aí muito tempo, né, mais de um mês, para dar conta dos vídeos lá da França. É meio que encheu o saco. E também agora tô com umas coisas aí no trabalho, então tava meio que sem tempo. Mas aí esse final de semana eu fui fazer aí uma como é que é? Não sei como é que eles chamam aqui de marcha, né? Mas é tipo uma prova, né? Uma prova de ciclismo que eu fui participar, mas é uma prova não competitiva, né? Então não tem nem marcação de tempo, né? E eu já tinha participado de outras provas antes, né? Faz muito tempo, né? Eu comecei a participar de provas de ciclismo foi em 2016. Foi em 2016 que eu fui lá subir a Serra do Rio do Rastro, lá em Santa Catarina. Mas aí, essa prova, o curioso dela é que saía da cidade lá e subia a serra, e era só isso, né? Então, na verdade, era até curto, né? Era tipo uns 25, 30 quilômetros só. Mas era uma subida fenomenal também. E depois, no ano seguinte, eu fui fazer o Letap Brasil, 2017, que até a semana passada, que até um mês atrás, tinha sido a pedalada com mais elevação que eu já tinha feito na vida, né? Então, o Letap Brasil, ele tinha sido lá em Cunha. Ele tinha sido 112 quilômetros e 3.100 de desnível acumulado. E aí, só que assim, né, nessa prova do Letap, eu tinha treinado bastante, tinha subido pra caramba, né, mas na verdade naquela época eu só treinava na bicicleta. Eu não fazia exercícios de fortalecimento nem de nada, né? Fazia uns alongamentos básicos só. E o resultado foi que nessa prova do Letap eu acabei me lesionando, né? Eu terminei a prova, mas depois eu fiquei com uma dor aí, né? Que eu acho que foi nos isquiotibiais. E esse negócio, eu fiquei com essa lesão aí por mais de ano, né? E o negócio não passava. Eu fiz muita fisioterapia, fui em vários médicos, e só que aí aquele negócio, né? Passou a prova, aí depois eu já comecei a ver as provas do ano seguinte e já me registrei para as provas do ano seguinte. E tinha lá o GFNY, né? Gran Fondo New York, Brasil. E aí, esse era interessante porque a prova era no dia do meu aniversário. Então eu logo fiz a inscrição e depois também fiz a inscrição no Letap do ano seguinte também. Só que o que aconteceu, né? Eu esperando que aquela dor ia passar, só que não passou. E então é assim, eu fiz as duas provas em 2018
com essa dor, né? Não tava um negócio que tava ruim demais, mas eu também não tinha confiança de ir com tudo, né? E aí depois disso eu recebi uma indicação de um médico lá em Sorocaba. Aí fui lá nesse médico, ele me recomendou um tratamento aí que não era coberto pelo plano, né? Que foi caríssimo. E aí resolveu, depois eu comecei a fazer fisioterapia também numa clínica especializada em esporte. E aí logo em seguida, quer dizer, já tinha passado, mas logo em seguida daí eu já consegui fazer o pedal, que foi o pedal que para mim foi o meu maior pedal até então, né? Que foi um pedal que eu tinha feito lá de 150 e poucos quilômetros. E aí isso foi acho que em 2019, foi em 2019, quer dizer, olha só, mais de um ano depois, né, das provas, que as provas foram em 2018. E aí depois eu me mudei para a Espanha. E aí, assim, né, olha, todo esse tempo, depois eu parei com esse negócio de fazer provas, né? E o ano passado me apareceu uma prova aí que eu achei muito interessante, que é a prova das 3 nações, que a gente sai da França, a gente passa em Andorra, a gente sai da Espanha, a gente passa em Andorra e depois a gente passa na França e no final volta para a Espanha. E aí eu fiz essa prova ano passado e aí achei bem legal, achei super boa. E aí assim, eu já estava super feliz, porque eu meio que já tinha, assim, depois que eu vim para a Espanha, né, eu também tive várias complicações, dor no joelho, dor nas costas. E quando eu fiz essa prova ano passado, eu lembro que teve algum problema, né? Eu não consegui me preparar como eu estava querendo, assim, né? Eu acho que eu levei uma queda boba aí, alguma coisa assim. E eu não consegui me preparar direito. Então, outra coisa que também acontecia comigo era isso, né? Sempre que eu marcava uma viagem ou uma prova, sempre acontecia alguma coisa que eu não conseguia me preparar direito, né? Então, quando eu fiz 50 anos, o meu plano eu vou subir o Tourmalet. E o Tourmalet, para quem não conhece, acho que foi a primeira montanha que apareceu. A primeira montanha que apareceu no Tour de France. Também uma vez eu marquei uma viagem para ir pedalar em Maiorca, né? E também aconteceu a mesma coisa, né? Deu algum problema, eu cheguei lá, tava meia bomba, não conseguia, fiz umas pedaladas curtas lá, né? Então quer dizer, apesar de que o ano passado eu não tive um problema grande, eu consegui fazer a prova bem.
na verdade a preparação também não tinha sido ideal, né? E aí, no final do ano passado, eu saindo com os grupos que eu costumava sair aqui, né? Os grupos meio que... como é que é? São os grupos meio que informais, assim, né? Tipo, o pessoal sai de vez em quando, nem sempre sai as mesmas pessoas, aquelas coisas. E aí uma vez eu saí, o ano passado eu peguei e saí com a galera. E aí a gente foi lá a gente foi subir uma montanha aqui perto de uma cidade que tem aqui, Girona, né? Essa cidade é famosa entre os ciclistas. E a gente foi subir essa montanha chamada Roca Corba, lá em Girona. E aí, depois dessa pedalada, né? Eu pensei, nossa, eu tô me sentindo super bem, né? E aí eu tive essa... Quer dizer, na verdade eu já tinha pensado também antes, né? Que eu deveria entrar num clube de ciclismo. Mas eu não sei, né? Como eu vivia com problemas aí... Então, na verdade, eu nunca me animei a entrar num clube de ciclismo, né? E, na verdade, foi o meu grande erro, né? Então, é assim, depois, no ano passado, depois que eu fiz essa pedalada, eu pensei, puta, tô bem pra caramba, eu acho que tá na hora de entrar num clube de ciclismo. E aí eu entrei no Clube Ciclista Grácia. E desde então... eu andava pedalando mais que nunca, né? Do tipo, porque a questão do clube ciclista lá é o seguinte: eles fazem uma temporada que é de março a novembro. E nesse período, né? Nesse período eles já têm definidas todos os pedais do ano inteiro, né? Mas, assim, entre temporada, eles também fazem saídas, mas aí é aquele esqueminha, meio que não programado, e vai os grupos tudo junto, aquelas coisas. E aí, desde outubro, eu vinha pedalando sempre, constantemente com esse grupo. E a gente faz umas pedaladas no Clube Ciclista Grácia, né? A gente faz umas pedaladas que são bem exigentes. E assim, eu tava me sentindo super bem nessas pedaladas com Grácia. E aí um belo dia eu fui olhar no Strava fui comparar as pedaladas que eu já tinha feito antes com as pedaladas que eu tava fazendo agora, né? E aí uma coisa me chamou a atenção. Eu já tinha feito até o ano passado também. O ano passado foi a primeira vez que eu fiz um pedal de 200 quilômetros. E esse ano eu repeti mais uma vez o pedal de 200 quilômetros com o pessoal, né? Da outra vez eu tinha feito parte dessa pedalada sozinho. Mas aí eu tava revisando as coisas que eu tinha feito e tanto a prova do ano passado também, né? E uma coisa que ficou na minha cabeça foi assim, que apesar de que agora eu tava me sentindo super bem, já tava fazendo essas pedaladas bem exigentes com o Clube da Grácia, eu percebi uma coisa. Eu fui olhar no meu histórico do Strava e eu vi que até hoje, né, depois de 9 anos que eu tinha feito a prova lá do Letap Brasil, eu não tinha feito nenhuma outra pedalada em que eu tivesse feito uma quantidade de subida maior do que eu fiz naquela época, né? E aí eu vendo os caras aqui do clube participando de provas como essas, aí eu falei assim, quer saber, eu vou fazer uma também. Aí fui procurar uma prova que tivesse mais de 3.000 metros de subida, né? E aí achei essa prova aí, né? O Gran Fondo Pirineus, que tinha várias opções de percurso. Tinha o curto, o médio e o longo.
E aí, assim, o médio, ele tinha mais ou menos a quantidade de subida da prova que eu fiz o ano passado, das 3 Nações, mas ele era um pouco mais comprido. Ele era um pouco mais curto. Quer dizer, pelo fato de ser mais curto e ter a mesma quantidade de subida, já dava para ver que ele era mais exigente, né? Mas não, aí eu queria fazer um negócio que eu subisse mais do que eu já tinha subido na época lá do Letap, né? Que faz 9 anos que eu tinha feito, né? 2017. E aí então faz 1 mês e meio aí, eu me inscrevi na prova aí, pensando, certamente eu tô bem melhor do que eu tava 9 anos atrás, né? Então eu acho que eu dou conta. E aí, assim, foi curioso, porque logo em seguida, logo depois que eu fiz a inscrição, aí apareceu uma pedalada especial do clube. Que assim, esse Gran Fondo é o Gran Fondo Pirineus. E essa pedalada especial era chamada a pedalada especial pré-Pirineu. Aí eu pensei comigo, né? Já sei, o pessoal tá fazendo essa pedalada aí para se preparar para a prova, né? Tipo, é o Gran Fondo Pirineus e eles vão fazer o pré-Pirineu, né? Mas, e realmente, né, a quantidade de subida que tinha era parecida, né? A prova era de 3.600 metros de subida e nessa pedalada aí era 3.300. E aí eu peguei e fui nessa pedalada especial. Nessa pedalada especial é uma pedalada que não sai de Barcelona, né? A gente pega o carro, nesse caso eu fui de carona, e a gente sai de um outro lugar. E aí eu fui nessa pedalada aí, né? Depois eu saquei que não tinha nada a ver, né? Que pré-Pirineu, na verdade, é o nome da cadeia de montanhas. Tem a cadeia de montanha chamada Pirineus e tem uma cadeia de montanha que é o pré-Pirineu, que fica do lado do Pirineu, mas não é o Pirineu ainda, né? Então, na verdade, não tinha nada a ver com a prova. Mas aí eu já tinha feito a inscrição e aí fui lá fazer essa pedalada com o clube. E a questão é que geralmente nessas pedaladas especiais E assim, no clube tem diferentes níveis, né? Tem os níveis A, B, C, D, E. E assim, o A é o mais forte. E tem o Super A, que é mais forte ainda. E eu tô no grupo B, né? A primeira pedalada que eu fiz com Grácia, eu fiz um teste o teste com B2 e achei que não era bem o meu nível, então na seguinte eu fui com o B e desde então eu saio com o B. E depois do B tem o Super B. E tem gente que sempre muda, né? Sempre vai em um, vai em outro. E aí nessa pedalada especial, tinha dois caras do B que também foram. E aí então pensei, tá de boa, né? Só que não, né? O negócio foi brabo. Custei pra caramba pra terminar, pra conseguir acompanhar o pessoal lá. No final tava meio morto assim, né? Não aguentava mais. Mas foi bom porque na verdade eu vi que nesse dia eu já tinha feito uma subida maior do que a subida que eu tinha feito lá no Letap Brasil, né? Mas aí foi bom que eu fiz esse teste, porque aí, primeira coisa, eu resolvi trocar o cassete que eu tinha, né? Porque até então aqui eu tinha um cassete 30. E aí eu peguei e botei um 34.
foi o mesmo que eu usei no Letap, né? E aí depois, ó, tipo uma semana antes da prova, né? Aí mandaram lá as regras da prova. E aí, entre as regras da prova, tinha lá dizendo que, olha só, para fazer a subida final, você tem que passar pelo quilômetro 122 antes de 6 horas, né? E aí eu já comecei a ficar preocupado, né? Porque eu tinha como base essa pedalada que eu fiz aí do Pré-Pirineu e vi que o negócio ia ser complicado, né? E aí depois eu vi também, meio que eu montei uma estratégia de monitorar a frequência cardíaca, né? Coisa que eu já tinha feito na prova do Letap também, né? E aí a prova foi esse final de semana, né? E aí tinha um pessoal do clube lá, né? Eu fui inclusive com a camiseta do clube, né? Pela primeira vez eu participei de uma prova em que eu não fui com a camiseta da prova. Aí eu fui com a camiseta do clube e aí tinha mais 3 do clube, né? Mas aí era aquele negócio, né? O pessoal tudo mais forte que eu, né? E eu na dúvida se ia conseguir passar do tempo de corte. E aí começou a prova, aí foi super legal, a gente meio que tava andando num pelotãozinho lá. E depois, na verdade, acho que uma coisa que eu me enganei foi essa, né? Que assim, as subidas iniciais, elas eram mais tranquilas mesmo. E depois, a partir do meio da prova, as subidas ficavam mais complicadas. E aí uma coisa que aconteceu também foi que depois da primeira descida grande que a gente fez lá, um dos caras que estava com a gente, ele teve problema no guidão, né? O guidão dele estava meio solto, né? Tava se movendo. E aí o cara ficou lá, né, um tempão, na primeira parada de abastecimento, o cara ficou lá um tempão arrumando o guidão dele, né, apertando lá e tal. E aí essa foi o meu primeiro erro, né, porque é assim, né, enquanto os caras estavam arrumando o guidão lá, eu deveria ter seguido sozinho. Por quê? Porque eu sabia que eles eram mais fortes que eu, então eles iam me alcançar depois. Então não tinha por que eu ter ficado esperando, né? Mas eu fiquei lá, né? Fiquei lá. E aí depois foi indo na prova. E eu tava conseguindo fazer o esquema de controle da frequência cardíaca, né? Só que quando tava chegando perto da metade da prova, aí as montanhas começaram a ficar as subidas começaram a ficar mais duras. E aí esse negócio de controle da frequência cardíaca foi pro saco, né? Porque eu já tava na marcha mais leve e mesmo assim estava tendo que fazer bastante força para conseguir avançar. E aí, claro que a frequência cardíaca começou a aumentar, né? E também teve a questão de que começou a esquentar, né? De média foram 29 graus e de máxima foram 38 graus nessa prova. E aí então eu tava nessa subida aí já, né? Eu tava nessa subida aí a partir do meio da prova aí. E aí eu me toquei o seguinte: nossa, falta uma hora para dar o tempo de corte. E estava bem apertado, né? Inicialmente, na verdade, quando eu comecei a subida, eu pensei, não, tá tranquilo. Mas depois eu comecei a ver que estava bem apertado. E aí eu resolvi dar um gás a mais.
E aí na hora que eu fui dar o gás a mais aí, o que aconteceu foi que começou a me dar cãibra. E aí é outra curiosidade, né? Porque assim, a última vez em que eu tive cãibra foi justamente na prova do Letap, né? Há 9 anos atrás. Nunca na vida eu tive cãibra, só essas 2 vezes. Em pedaladas, né? E aí tive cãibra e aí eu peguei e dei uma parada lá. Eu dei uma parada e eu devia estar com uma cara muito feia, né? E eu já tava pensando, puta, não vou conseguir, aí já era, não vou passar o tempo de corte. E aí uns caras que estavam perto de mim lá, acho que viram a minha cara feia e perguntaram, ah, você tá bem? Aí eu falei, ah não, eu tô com cãibras. Aí os caras falaram assim, não, então, é bom você tomar um sal então, olha, toma aí sal. O cara me deu o sal que ele tinha lá, eu falei assim, não, eu vou tomar um só, porque eu nunca tomei sal. E depois eu passo mal aí, né? Melhor tomar um só. Aí eu tomei. E aí também o que aconteceu foi que é assim, outra coisa que já estava acontecendo desde antes, né? Na verdade, nas paradas de abastecimento, eu tomava umas Coca-Colas, né? Antes dessa subida em que eu tive cãibra, eu tinha tomado 3 copos de Coca-Cola. Não são copos grandes não, aqueles copos pequenos assim, né? Eu tinha tomado 3 copos de Coca-Cola e tinha bastante água e tinha isotônico também. Então eu até estava achando estranho esse negócio da cãibra, porque eu também tinha tomado magnésio, né? Quando deu metade da prova eu tomei o magnésio e estava tomando bastante isotônico. Então é estranho que eu tivesse com falta de sal. Mas beleza, né? Aí depois o que aconteceu foi que eu acabei essa subida e depois até a meta na cidade lá era uma descida, e aí eu consegui passar nesse tempo de corte assim, tipo no último minuto, né? Eu já estava achando que o pessoal já podia estar meio que bloqueando a passagem e eu estava com medo, né? Mas aí eu vi as setas lá indicando para a subida final e aí eu passei reto. E aí junto comigo tinha um cara também. E aí eu fui conversar com ele, né? E aí ele não estava sabendo, né? Mas aí eu falei para ele, olha, é o seguinte, agora são 2 da tarde. A gente tem que acabar a subida final até as 4. A gente tem 2 horas para acabar a subida. Aí esse cara pegou e deu no pé, né? Eu tava na minha lá, né? Porque assim, nesse momento aí eu já não tinha mais como dar um gás, né? Eu conseguia pedalar, eu tinha força, eu ia para frente, eu subia, mas eu não conseguia dar um gás. E aí eu fui indo, né? Só que aí também era um outro problema que eu tive, né? Porque assim, o último abastecimento tinha sido no quilômetro 105. E aí eu sabia que tinha um abastecimento no quilômetro 122, mas aí era a meta. Eu não ia arriscar estando nos últimos minutos para passar no tempo de corte, parar no abastecimento da meta. E aí eu passei reto. E aí eu já estava pensando que era o seguinte, que eu ia ter que parar. Aí é outra coisa, né? Porque assim, eu procurei um hotel mais barato, né? E em vez de ficar na cidade principal, chamada Camprodon, eu fiquei numa cidade mais afastada, que era 11 quilômetros, chamada Sete Casas. E assim, apesar dela ser 11 quilômetros, não era problema. Por quê? Porque esses 11 quilômetros era só descida, né? Então, antes da prova, quando eu fui do hotel até lá, era só descida. Então, eu não me cansei, né? E
E aí eu tava pensando, né, já sei, quando eu passar na frente do hotel, na subida, eu vou lá e compro uma Coca-Cola e um Aquarius. Mas aí antes, quer dizer, na verdade eu já tava ficando sem água também, mas antes disso, aí um policial tava na beira da estrada, né, um policial que tava trabalhando na prova, ele me apontou, olha só, aqui tem uma fonte, né, que não dá pra ver direito, dá pra você abastecer aí. Aí eu peguei e fui lá, porque se eu não tivesse abastecido aquela hora, eu teria que ter comprado água também lá no hotel. E aí eu tava na subida, né? Então faltava o quê? Menos de 2 horas. Eu já tava lá na subida, aí eu peguei e mandei a mensagem pro pessoal do clube, né? Que eu achava que eles já tinham chegado lá e tudo. Eu falei pra eles, olha, não vai dar tempo de eu chegar, mas eu vou subir mesmo assim, né? E aí fui subindo. E também, na verdade, eu já tinha pensado comigo mesmo, né? Se voltar a dar cãibra, se der qualquer problema, beleza, eu não preciso terminar. Eu volto, né? Porque é só descida. E aí também eu botava na minha cabeça, né? Tipo, eu sabia, faltava 1000 metros, né? Aí eu pensei, puta, eu viajei aqui mais de 2 horas para chegar nesse lugar e aí eu não vou subir esses 1000 metros que faltam? Não, eu vou subir. E aí eu ia contando os metros que faltava, né? E aí quando faltava 500 metros eu pensava, não, isso aqui é equivalente àquela montanhazinha que tem em Barcelona, então é tranquilo. Tranquilo nada, né? A minha cadência, né, que é a quantidade de vezes que a gente roda o pedal por minuto, né, tava muito baixa, né? Geralmente a gente precisa, o ideal é a gente fazer 80, 90, 80 seria o mínimo para fazer de cadência, né? E nessas horas eu tava com a cadência em torno de 50, né? E a cadência é aquela coisa, quando você reduz muito a cadência, você se cansa muito, mas na verdade eu já estava super cansado e eu também não conseguia aumentar a cadência, né? Eu estava conseguindo pedalar e estava subindo, eu subi. E aí no final das contas eu cheguei na meta final, né? No final da montanha com meia hora de atraso, né? E aí já não tinha mais chegada, né? O pessoal já tinha desmontado a chegada, já estava indo embora. Aí eles ofereceram umas bananas que sobraram lá pra gente. E aí outras pessoas também foram chegando, né? Outras pessoas também que não conseguiram chegar a tempo também foram chegando lá. E entre eles tinha o carinha que tinha dado o pé na tábua, né? Que eu tinha ficado para trás. Na verdade, eu acabei chegando antes dele, né? E eu acho que, na verdade, eu e esse cara daí, nós fomos os últimos que chegaram e que conseguiram passar pelo tempo de corte, né? Porque todos os outros que chegaram lá em cima, eles já estavam sem o número de identificação da prova, porque eles não passaram o tempo de corte, então eles tiravam fora o número da prova, né? Assim, o carinha falou pra mim, né? Eles tiram o número da prova, mas eles não podem impedir que eu suba, né? E aí deu certo, né? Eu subi lá. Aí eu cheguei, depois voltei pro hotel e assim, essa prova ela terminava no alto da montanha. Então, na verdade, depois de subir, a gente tinha que descer e voltar para a cidade lá para Camprodon, onde eles ofereciam um almoço na chegada, né? Um almoço tipo, não é um almoço em restaurante, né? Você recebe uma marmita lá e come, né? Só que aí, como eu já estava atrasado, né? Meia hora aí,
e depois ainda fiquei mais tipo meia hora lá em cima. Aí eu nem quis arriscar, né? Como o hotel ficava no meio do caminho, eu fui até o hotel e aí tomei banho e aí eu peguei o carro e daí eu fui lá, eu fui jantar em algum lugar, né? E aí no final das contas, né, eu consegui subir 3.600 metros em 145 quilômetros, que eu nunca tinha feito isso na vida, né? Já tinha feito uma distância maior, mas nunca tinha subido tanto. E aí as lições, né, quer dizer, o resultado também foi o seguinte, né? Dessa vez eu não tive lesão nenhuma. Então eu acho que realmente eu estava bem preparado, não tive dor nas costas, não tive dor no joelho. E agora, 3 dias depois da prova, eu já estou me sentindo super bem. E então, sei lá, né? Não sei, talvez amanhã eu já volte a fazer a minha ginástica normal. E final de semana eu já vou fazer o pedal normal do clube, né? Se bem que eu não sei se vai ter pedal normal, porque também tem a questão que esse final de semana começa o Tour de France aqui em Barcelona. Então, eu não sei como é que vai ser, né? E outra coisa também é que assim, né, eu percebi que comparado com a prova do ano passado, na verdade na prova do ano passado eu me diverti muito mais, né? Porque nessa prova desse final de semana, meio que a partir do quilômetro 100 e pouco aí, na verdade, eu já estava muito cansado e na verdade eu estava planejando na subida final botar uma música para dar um gás, mas eu não tinha mais gás nenhum, então eu nem botei a música e só queria chegar, né? Só contando os metros que faltava para chegar, né? Os metros de subida, né? Porque contando pelos quilômetros era mais complicado, né? É muito mais. Então é isso. Aí eu pensei que é o seguinte, né? Eu não preciso fazer esse tipo de prova muito longa, mas talvez eu faça ainda mais para frente, né? Não sei. Dependendo de como for a minha evolução aí com o tempo, eu vou ver se eu achar que eu dou conta. Talvez o ano que vem eu tente novamente terminar dentro do horário, mas talvez não. Talvez eu opte por fazer a prova das 3 nações ou alguma outra aí que seja não tão dura e que seja mais divertida. E eu também estava pensando fazer umas pedaladas nas Dolomitas na Itália, né? E aí eu até já tinha feito uma rota lá que era tipo 4.000 metros em 100 quilômetros. E aí eu já larguei mão disso também, né? Já larguei mão. Talvez eu vá nas Dolomitas alguns dias, mas não preciso fazer os 4.000 metros não, né? Já sofri bastante para fazer os 3.600 outra coisa também interessante da prova, né? Que assim, eu levei 13 barrinhas energéticas e mais um gel. E eu também comprei garrafa térmica, né? Eu comprei umas garrafas térmicas e foi meio essencial essas garrafas térmicas, né? Porque o calor que fazia, imagina você tomar água quente, né? Ou isotônico quente, né? Então, assim, na verdade, nos pontos de abastecimento, era basicamente só a Coca-Cola que era gelada, né? A água e o isotônico era a temperatura ambiente. Ela não estava quente ainda, né? Mas
ela tava, sabe, ela tava fresca até um pouco, né? Não tá, essas coisas não davam quente, não. Mas é aquele negócio, né? Você bota no bidon aí, na garrafinha lá, logo ela esquenta, né? E aí com essa térmica foi bom. E assim, eu comi 13 barrinhas, não, eu comi 10 barrinhas, então sobraram 3. E eu só não comi todas porque, na verdade, também a partir do meio da prova, a minha boca já estava muito seca, né? Eu estava bebendo água isotônica o tempo todo, mas a minha boca estava muito seca. Então, quando eu pegava uma mordida da barrinha, cada pedaço, cada mordida, eu tinha que tomar uma água para conseguir engolir, né? Então essa é uma lição, né? Que não dá para levar só barrinha, né? A barrinha eu posso comer na primeira parte da prova, mas depois tem que levar gel. E também, talvez, uma coisa que eu pensei também, porque no abastecimento final que tinha lá, né, que depois eu fiquei sabendo, quer dizer, para mim foi uma surpresa, né? O guia que eles fizeram, um papelzinho lá com os abastecimentos, tinha alguns erros, então eu me confundi e apareceram abastecimentos que eu não estava esperando. Então foi bom porque foi mais do que eu estava achando que ia ser. E aí nesse abastecimento final que tinha no quilômetro 124, né, quer dizer, não era mesmo para parar no quilômetro 122, era para parar no 124, que é meio que no meio da subida, antes da parte mais dura da subida final. E aí lá eu peguei umas bananas, depois eu fiquei pensando, uns pedacinhos de banana, né? Aí depois eu fiquei pensando, eu deveria ter comido mais banana, ou deveria ter pegado mais bananas, porque as bananas estavam muito mais fáceis de comer do que as barrinhas. Então é isso, né? Valeu a pena aí, valeu a experiência, consegui fazer o que eu queria. Não consegui a medalha lá, né? Que eles dão a medalha para quem acaba, eu não consegui a medalha. Mas eu estou satisfeito aí com a minha performance, né? Eu acho que ela foi melhor do que tinha sido 9 anos atrás. E eu acho que eu estava treinando de forma correta, né? Apesar de que também é aquele esquema, né? Eu faço o treino, não é aquele treino sem noção, assim, vamos dizer, né? Eu faço o treino do que eu consigo fazer, né? Tipo, a minha vida não é treinar. Mas também, se eu não treino, também eu sinto que falta alguma coisa, né? Então, por exemplo, antes da prova, 2 semanas antes da prova, teve a Fórmula 1 aqui em Barcelona. E aí eu fui com a minha filha, né? Então foi um final de semana que o treinamento não foi em bicicleta, o treinamento foi acostumando com o calor e caminhando, né? Então é isso. Eu não sei o que eu vou fazer depois, né? Aí agora depois dessa pedalada aí, né? No final do vídeo eu vou botar uma animação aí, né? Daquele software Relive,
que ele mostra como é que foi o percurso. E aí, depois dessa prova aí, agora eu vou dar uma relaxada. Então é assim, já o mês que vem vai ter um pedal aí que eu vou com um grupo que não é do clube, que a gente vai fazer uma pedalada. A gente vai fazer uma pedalada para subir uma montanha aqui perto também, né? Que é uma montanha que a gente é chamada Turó do Loma, que foi uma montanha que a gente subiu antes da prova. Uma semana antes da prova a gente tinha subido essa montanha aí. E aí a gente vai lá comemorar o aniversário de uma amiga que tem um restaurante lá nessa área lá. E ela gosta lá, então a gente vai lá. Mas é um pessoal bem tranquilo, foi o pessoal com quem eu fui para a França. Então, já entrando no esquema de descansar, né? Então é isso, né? Agora, e outra coisa boa também dessa prova foi que, assim, né? Eu não tive nenhum problema. Eu consegui fazer o treinamento que eu poderia ter feito, eu fiz. Eu não caí, eu não senti dores antes da prova. Então, vamos dizer assim, foi uma situação praticamente ideal que eu fiz a prova, né? Por exemplo, na semana antes da prova, eu só fiz pedaladas leves, não fiz a ginástica normal, né, para as pernas. E então é isso. Vamos ver aí se semana que vem a gente faz. Eu podia fazer uma coisa seguinte, eu podia fazer um vídeo, já que tá rolando a Copa do Mundo, um vídeo mostrando aí pra vocês lá onde era o estádio do Sarriá, né, que o Brasil perdeu pra Itália lá, né, em 82. Então é isso. Até mais.